Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E nós vamos ler aqui o versículo de número 12. Obreiro do Senhor, escute o que Deus tem a falar ao teu coração nesta noite. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, para que não caia. Porque eu vou te falar uma coisa, o diabo está querendo puxar teu tapete, viu? O diabo está querendo, puxar teu tapete. E você está quase caindo, porque não está vigiando. Olhe, para que não caia. Aquele que cuida estar de pé, olhe, para que não caia. Eu vou ler mais uma vez. E eu leio, e você repete logo em seguida. Aquele que cuida estar de pé, olhe, vigie, para que não caia. Nós não podemos deixar que o diabo nos vença. E por isso a gente não pode deixar de vigiar. Lembra o que Jesus disse para os discípulos? Naquele último dia, que ele estava no Getsemane em oração, Jesus disse o que para eles? O que Jesus disse para eles? Pedro, Tiago e João, dormindo. O que Jesus falou para eles? O que ele disse? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Nós não podemos cair. Não podemos cair. Diga, eu não posso cair. Diga, eu não posso cair. A não ser que você já esteja caído. Aí você tem que orar para que Deus te levante. Mas aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Você crê, obreiro, que Deus tem algo a falar ao teu coração nessa noite? Então desocupe as tuas mãos. E dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Pode tomar o teu assento. Para nós entendermos o que o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer com isso, à igreja de Corinto, eu quero contar uma história para você, bíblica e verídica. Porque por volta do ano 49 depois de Cristo, o apóstolo Paulo um dia, ele teve uma visão noturna, e ele viu um homem vestido de trajes dos habitantes da Macedônia, e aquele homem em sonho dizia: Paulo, atravessa e vem até os macedônios, porque nós precisamos da tua ajuda. Quando Paulo despertou daquela visão noturna, ele teve para si que o Espírito Santo estava levando para a região da Macedônia. Paulo imediatamente pega Silas, se dirige para a região da Macedônia, e ele vai a uma província muito importante para o Império Romano, que eram as terras de Filipos.
Filipos era uma cidade, uma colônia romana nesse tempo. Paulo, ele vai ser preso, e você lembra por quê? Porque ele vai expulsar um espírito de adivinhação de uma mulher que dava muito lucro para os seus senhores. Ele vai ser preso ali na cidade de Filipos, mas no dia seguinte ele vai ser liberto. E ali muitas conversões vão acontecer. Nós vemos a conversão de Lídia, nós vemos a conversão do carcereiro de Filipos, e Paulo então começa a implantar a igreja de Filipos. E é a primeira igreja da Europa, porque Filipos ficava entre as montanhas que fazia divisa da Ásia para com a Europa, ao norte da Grécia. Então eu quero dizer, é a primeira cidade da Europa que está recebendo um missionário cristão, que no caso é Paulo, que está anunciando o Evangelho. E Paulo vai começar a ter a ajuda daqueles primeiros cristãos que começam a se converter. E ele vai ter a ajuda de um outro convertido, chamado Clemente. Vai ter a ajuda de duas mulheres, chamadas Evódia e Síntique. Paulo começa a implantar a igreja. E estes irmãos que eu te citei, fora outros que Paulo diz que o nome deles estão escritos no livro da vida, que estão escritos no livro do Cordeiro, vão ajudar Paulo a fundar a igreja de Filipos. E a igreja de Filipos vai começar a crescer. Paulo vai ter a ajuda de cristãos autênticos, de cristãos verdadeiros, homens que estão engajados na sua conversão e que se tornaram os primeiros obreiros da igreja de Filipos. E eles vão ajudar a Paulo. Clemente vai ajudar a Paulo, Lídia vai ajudar a Paulo, o carcereiro de Filipos vai ajudar a Paulo, como também Evódia, Síntique. Todos eles vão se unir e vão ajudar a Paulo a fundar aquela igreja. E o trabalho vai crescer. Filipos vai se tornar uma igreja importante, a porta de entrada do Evangelho para a Europa, a porta de entrada para o reino de Deus no coração do povo europeu. E ali a igreja vai crescer, vai crescendo. Só que Paulo, ele sabia que a sua missão era abrir várias igrejas, abrir muitas igrejas. E então ele se ausenta da igreja de Filipos, sai em outras viagens missionárias, e ele vai abrindo igrejas. Passa-se 1, passa-se 2, passa-se 3 anos, 4, 5, e a igreja de Filipos está ali, forte, prosperando. 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos depois, Paulo escreve a carta aos Filipenses, uma exortação à conduta cristã. A conduta cristã. Se você quer saber qual é a conduta de um autêntico cristão, estude a carta aos Filipenses. É uma carta onde Paulo, ele se preocupa em orientar a igreja, os obreiros, na sua conduta cristã, como que é a conduta de um autêntico cristão, como que é a conduta de um autêntico cristão, de um autêntico obreiro. Só que nesta carta, o apóstolo Paulo, 10 anos depois, por volta do ano 58 ao ano 61 depois de Cristo, 10 anos ou até mais de 10 anos depois que ele fundou a igreja de Filipos, ele vai relatar um problema dentro da igreja de Filipos. E um problema que estava acontecendo por uma falta de concordância.
Você vê que a carta aos Filipenses é uma carta que foi escrita há tanto tempo atrás, mas que ela se encontra tão atual. Vamos aqui em Filipenses, capítulo de número 4. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses capítulo 4, versículo de número 1. Paulo diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Você vê que Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja de Filipos. Ele está dizendo: amados, queridos, que a minha coroa seja o estar de vocês firmes na presença de Cristo, de estarem firmes na presença do Senhor. Versículo de número 2: mas rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está nos revelando um conflito dentro da igreja de Corinto. E este conflito está sendo gerado por ausência de concordância. Veja, Evódia e Sintique fizeram parte do início daquela igreja, fizeram parte da fundação da igreja de Filipos, que foram ajudadoras do apóstolo Paulo na fundação daquela igreja, no início daquela igreja tão amada, daquela igreja tão querida. E agora o que chega no ouvido de Paulo? Paulo estava nesse período em Roma, preso. O que chega para o ouvido de Paulo? Que Evódia e Sintique não estão concordando mais. Evódia e Sintique começaram uma competição dentro da igreja, uma competição para ver quem manda mais, uma competição para saber quem manda mais e quem manda menos, quem fala mais alto e quem fala mais baixo, quem é mais forte e quem é mais fraco, quem é o mais querido e quem é o menos querido. Obreiros do Senhor, preste atenção, porque muitas vezes o mesmo está acontecendo dentro da igreja de Cristo. Porque Evódia e Sintique não eram peças que não faziam parte daquele quebra-cabeça, não eram peças importantes daquela obra, eram peças importantes, como cada um de vocês aqui são peças importantes neste ministério, nesta obra. Só que o problema delas é que elas estavam presas a um conflito entre elas, porque Evódia, ela dizia: não, eu acho que tem que ser assim, e Sintique dizia: não, eu acho que tem que ser assado. Evódia dizia: não, a Sintique está errada, e a Evódia dizia: não, é a Sintique que está errada, e ficava um conflito dentro da igreja. Ficava um conflito dentro da igreja, mas a Evódia disse para fazer assim: não, não faça como a Evódia disse, faça como eu, Sintique, estou te dizendo. E aí começavam a fazer, aí a Evódia chegava e disse: o que vocês estão fazendo? A Sintique mandou a gente fazer desse jeito, mas eu não mandei vocês fazerem assim. Aquela broxa está querendo furar meus olhos. Aí corria para o pastor: pastor, preciso de um gabinete. Preciso de um gabinete urgente. O pastor já está assim, sim. Fala, Sintique, o que foi? É a Evódia. Porque a Evódia, eu falo que seu cara não gosta de mim, eu falo. Aí no dia seguinte,
Está o pastor lá depois da reunião, está assim, que sentada com cara de poucos amigos. O que foi, Cintia? Pastor, preciso de um gabinete urgente. Sim, fala, não, tem que ser a sós. Tem que ser a sós, pastor. E se possível chama a pastora, porque ela tem que ouvir isso. Pastor, a Evódia, o senhor não sabe o que a Evódia fez ontem. A Evódia chegou na igreja e não me cumprimentou, pastor. A Evódia me deu a paz do Senhor assim. Vem cá, pastor, vem cá. A Evódia, pastor, você tem passamento de banco. Esse Evódia é do capeta, não é de Deus não. Olha como ela me cumprimentou, pastor. Onde já se viu isso? Me cumprimentar com 2 dedos. Onde já se viu isso? Eu pastor, sim, eu vou conversar com a Evódia. Não, a Evódia vinha no horário de culto e a Cintia no outro. Porque se cruzasse as duas dava choque. Se as duas cruzassem dentro da igreja, criava choque dentro da igreja. Criava choque. Parece uma brincadeira, não é? Mas a igreja de Cristo vive isso até hoje. Quantas Evódias. E quantas Cíntiques. Quantos Evódios. Você acha que é só a mulher que faz isso? Quantos Evódios. E quantos síndicos. Não tem dentro das igrejas. Não tem dentro da igreja, que fica um conflito para mostrar quem é o melhor, quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, quem o pastor gosta mais, quem que a pastora vai ouvir e não vai ouvir. Fica aquela confusão. Obreiro do Senhor, para com isso. Você é importante para esta obra, e este obreiro que está do teu lado não é teu inimigo, é teu aliado. Sabe o que Evódia e Cíntique haviam se esquecido? Eu vou te dizer o que leva uma pessoa a ficar com um picuinha dentro da igreja. Quando ela esquece para quem ela trabalha. Vem cá, você trabalha para quem? Para quem você trabalha? Eu trabalho para o pastor Jorge. Então você está lascado. Trabalho para o pastor Daniel. Você está mais lascado ainda. Para quem você trabalha? Para quem você trabalha? Para quem que você... Eu trabalho para o pastor Joaquim Palheiro. Você trabalha para quem? Você trabalha para quem? Quem trabalha para Deus, levanta a mão. Então eu não estou vendo nenhum adversário aqui. Olha, levanta a mão, quem trabalha para Deus? Agora olha aí do lado. Não, fica como levantar. Olha agora do teu lado. Você está vendo alguém aí que está dizendo que não trabalha para Deus? Então, meu irmão, eu não estou enxergando aqui nenhum adversário, mas eu estou enxergando aliados. Muda a tua visão. Para de olhar para o teu pastor, para o teu obreiro como um adversário contra você na obra, e comece a olhar para ele como seu aliado. Eu sou o teu aliado e não teu adversário. Você é meu aliado e não meu adversário. Porque no dia que eu olhar para você como um adversário, pastor, o dia que eu olhar para você, obreiro, como um adversário, eu esqueci para quem eu estou trabalhando. Eu esqueci para quem que eu estou trabalhando, porque eu trabalho para o mesmo Deus que você trabalha, porque foi Ele que me chamou e chamou você. E se a gente trabalha para o mesmo chefe, se a gente trabalha para o mesmo patrão que é Deus, então não tem aqui adversário, mas tem aliados em Cristo, para ganhar almas e pregar o Evangelho. Ô Evódia, ô Cíntique, ô Evódio, ô Cíntico, escuta a voz do teu Deus. Para de ficar olhando para o teu irmão como um adversário, mas olha para ele como um aliado em Cristo Jesus. Às vezes
às vezes, há certas situações que nós temos que interferir nesse negócio. Mas como que a gente tem que interferir? Filipenses capítulo 4, versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo está dizendo para o pastor da igreja de Filipos, para ele tratar aquelas duas obreiras. Paulo está dizendo, meu fiel amigo, pastor da igreja de Filipos, não expulsa elas da igreja, porque elas são importantes para a obra. Eu sei que elas ficam fazendo gabinete com você, te enchendo a orelha, uma contra a outra, mas elas me ajudaram no início desse ministério. Sabe o que você faz? Ensina elas na palavra do Senhor. Obreiro, quando você vê alguém do teu lado, pastor, quando você vê alguém no meio do corpo de obreiro, que está em conflito com outro, não é para você tomar partido de A ou B, mas é para você apaziguar a situação. Eu costumo dizer que pastor e obreiro, líder de obreiro, de departamento, ele tem que andar com o extintor na mão. Na hora que ele começa a ver o circo pegar fogo, ele chega. Começou um choquezinho, ele já chega para apagar. Embora que tem uns que eu vou falar, vem com uma gasolina, que começa a ver o circo pegar fogo, aí ele chega, isso, aquela evódia, você está certo, viu? Aquela evódia, aquela sente que, olha, aquele lá, viu? Obreiro, eu e você não podemos querer ver o circo pegar fogo. A gente tem que apagar qualquer incêndio. A gente tem que apagar qualquer incêndio. Sabe por quê? Porque quando há conflitos dentro da igreja, quando há conflitos dentro da igreja, isso impede o crescimento, isso impede que as almas se congreguem e agreguem. Sabe por quê? Porque Deus não se manifesta no meio da discordância. Quer que a glória de Deus encha a tua igreja? Então tem que ter concordância. Quando há concordância entre os levitas, os pastores, os obreiros e os membros, aí o fogo de Deus cai, e a igreja é edificada, e as almas são salvas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para com essa história, eu vou fazer o meu e que se dane o resto. Desculpe minha expressão, mas tem muita gente que pensa assim: eu vou fazer o meu e que se dane o resto. Vou fazer o meu, vou cuidar do meu grupo, do meu departamento, da minha igreja, e que se dane o resto. Não, não tem como isso funcionar, porque Deus criou uma igreja e não várias igrejas. Deus criou uma igreja, e você é membro desta igreja, membro desse corpo. Você precisa trabalhar em concordância. Quando há concordância, o poder de Deus se manifesta. Vamos aplaudir o Senhor, obreiro. Sempre que você ver alguém se desentendendo dentro da igreja, olha o que você tem que fazer. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, só sei um pouquinho depois de Filipenses, versículo de número 11. Olha o que diz aqui: pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Oh, pastor, exortai comigo mesmo. Deixa eu pegar o meu cajado, minha vara, deixa eu pegar meu chicote, vou pôr todo mundo no tronco a hora que chegar.
Pastor, me aguarde, pastor. É para exortar, eu vou exortar. Tem gente que confunde, acha que exortar é pegar o cajado, a vara, pegar o chicote, porque ele acha que é assim que ele vai corrigir todo mundo, que ele vai pôr todo mundo no trilho. Quando Paulo diz aqui, exortai-vos uns aos outros, ele está dizendo no tom de ensino, ensinai-vos uns aos outros. Se a gente aprendesse a falar um com o outro, e ao invés da gente falar em tom de acusação, falasse em tom de ensino, muitos conflitos seriam apaziguados. Porque é totalmente diferente você chegar para uma pessoa e você vir com um tom de acusação, porque também você não faz seu trabalho. Isso é tom de acusação. Quando uma pessoa é acusada, qual é a sua primeira reação? Defesa. Se defender. Agora, quando vem em tom de ensinamento, meu irmão, vem cá que eu vou te ensinar como fazer isso aqui, ó. Acho que você não ouviu direito, vem cá que eu vou te explicar. Muitos conflitos seriam resolvidos. Troca o teu tom de acusação para o tom de ensinamento. Troca o teu tom de acusar e apontar o dedo, líder de obreiros, líder de departamento, pastor. Troca o teu tom de apontar o dedo de acusação para o tom de ensinamento. Você vai ver que não vai ter mais conflito dentro da tua igreja. Você vai ver que não vai ter mais ninguém indo contra o teu trabalho dentro da tua igreja. Porque você vai ser um verdadeiro ensinador de justiça. Você vai ensinar os teus obreiros, vai ensinar os teus liderados, vai ensinar os teus obreiros, e aí você vai edificá-los, edificai uns aos outros, como também fazeis. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos corrigem, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Tende paz entre vós. Nós temos que ter paz entre nós, amém, obreiros? Nós temos que ter paz entre nós, e não é no meio de guerra, não é com conflito. A nossa guerra é com o diabo, é com o mundo, mas não uns com os outros. A nossa guerra não é uns com os outros. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não permanece. Uma igreja dividida fecha. Nós não temos que ter conflitos entre nós, mas temos que ter paz uns com os outros, porque aí nós vamos esvaziar o inferno e povoar o reino dos céus, para a honra e glória do nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Tem um versículo na Bíblia que eu morro de medo. Pastor, o senhor morre de medo? Morro de medo. Não é muita coisa que me dá medo, não. Mas isso me dá medo. Quando eu leio esse versículo, eu fico apavorado. Me apavora esse versículo. Só de pensar que eu posso ser isso para alguém, eu fico com medo, porque eu não quero de forma alguma ser isso. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, o apóstolo Paulo disse assim: e não vos torneis causa de tropeço, e não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus e nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Em outras palavras, pastor, obreiro, líder, você não pode ser pedra de tropeço para outros crentes.
Cuidado com o que você fala. Porque às vezes o que você fala, a outra pessoa não tem a mesma estrutura espiritual para ouvir. E às vezes você está aí falando coisas do ministério, às vezes até que você não sabe muito bem o que é que está acontecendo, mas você passa para frente, fala, e você está se tornando pedra de tropeço para outros crentes. E às vezes até se tornando pedra de tropeço para gente que ainda nem se converteu, que olha e fala assim: eu vou ir para a igreja para quê? Vou ir para a igreja para ficar em briga igual esses daí, fica igual cão em gato? Eu não. Cuidado, obreiro. Cuidado, pastor. Cuidado. Cuidado com o que você fala no altar. Cuidado com o que você fala para os teus liderados, para que você não se torne um tropeço para os crentes, um tropeço para os incrédulos, e nem tampouco um tropeço para a obra de Deus, para a obra de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Você acha que só você passa por problemas? Você acha que só você sofre cobranças? Você acha que só você passa necessidade? Você acha que só você enfrenta lutas? Eu também enfrento. Passo por tudo isso, já passei e passo por tudo isso. Só que uma coisa eu sei: eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Então quando eu subo por aqueles degraus, eu esqueço o que eu estou passando, eu esqueço o que eu estou atravessando, eu esqueço o que eu estou enfrentando, porque ali eu tenho que ser instrumento de bênção. Aqui em cima eu tenho que ser instrumento de bênção. Eu tenho que edificar você e não destruir você. Eu tenho que fortalecer você, e é aí que está o verdadeiro líder. Porque o verdadeiro líder é aquele que cura as feridas dos outros quando ele mesmo está sangrando. É aí que você prova que é um verdadeiro líder. É aí que você prova. Porque o verdadeiro líder, ele está sangrando, ele está ferido, mas ele está curando os outros enquanto ele sangra. É igual está acontecendo o resgate na Indonésia, daqueles meninos, daquele time de futebol. É uma notícia que está mobilizando o mundo inteiro. O treinador de todas as crianças, ele é o que está mais debilitado. Você sabe por quê? Estavam falando, ele é o que está mais fraco, porque todos os dias que estavam ali, ele se privou da alimentação para que as crianças comessem, para que o pouco alimento que eles tinham, eles comessem, as crianças comessem. Ele estava se sacrificando pelo seu rebanho. Isso é ser pastor, isso é ser líder, isso é ser uma pessoa que está querendo ser bênção e não pedra de tropeço. Obreiros, que não haja conflitos no nosso meio. Vamos buscar a paz. Vamos buscar a paz, vamos deixar as desavenças de lado, os conflitos de lado. Vamos nos unir e com certeza nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é superar crise, que é superar problemas, que é superar dificuldades e ganhar almas para o reino de Deus, ganhar almas para o reino de Cristo, ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador. Coloque as mãos sobre o local onde fica o seu coração. Feche os teus olhos. Meu Deus, cada obreiro que está aqui
é uma peça importante deste ministério. Nenhum deles é desprezível. Nenhum pastor, nenhum levita, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum evangelista, nenhum cooperador, nenhuma cooperadora é descartável. Porque como Paulo entendia a importância de Evode e Sintique na obra de Deus, nós entendemos também a importância de cada um aqui para o bem desta obra. E meu Deus, às vezes há conflitos, porque nós somos diferentes. Nem sempre concordamos em tudo, mas Senhor, temos que lembrar que temos uma coisa em comum, que é Cristo, e que há mais coisas em comum do que diferentes. Só o fato de trabalharmos para o mesmo Deus já deveria ser um motivo para deixarmos as nossas desavenças de lado e nos unirmos na presença de Deus. Meu Deus, onde houver um conflito, onde houver um estresse, onde houver uma discussão, onde houver um desentendimento de lideranças, um conflito de lideranças, ou de líderes para com seus liderados, ou até de obreiros para com obreiros, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agora a apaziguar essa situação. Meu Deus, tem um particular com esta pessoa hoje. Meu Deus, tem um particular com ela, para que ela procure essa pessoa que ela tem tido uma desavença e peça perdão. Mas que não venha só de um lado esta iniciativa, mas que venha de ambos os lados, e que eles deixem o conflito, o estresse, a discussão de lado, porque isso só está minando o crescimento dessa pessoa, isso só está impedindo que ela progrida, que ela cresça, que ela alcance, que ela se destaque. Então, Senhor, trabalha em cada coração agora, entra agora em cada igreja da Paz e Vida no estado do Rio de Janeiro, onde houver uma discussão, uma dissensão, onde houver uma divisão, onde houver um conflito, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora trabalhe nos corações e leve paz. Leve paz. Meu Deus, ensina esse obreiro, esse pastor, esse evangelista, esse presbítero, esse diácono, diaconisa, a perdoar, Senhor. Ensina, porque nós não podemos falar de perdão se nós mesmos não aceitamos ou damos perdão. Então nos ensina a perdoar, nos ensina a perdoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Trabalha em cada coração, e trabalha em cada departamento, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.